René Descartes foi soldado, matemático, filósofo e cientista. Nasceu em família rica na França em 1596 e faleceu no ano de 1650. Estudou os textos de Platão, Aristóteles e dos primeiros filósofos cristãos, como todo estudante de sua época. Mas ele se dedicou de forma especial à matemática e, aos 21 anos, já sabia praticamente tudo o que havia para se saber na área. Ainda jovem, Descartes vivenciou uma crise intelectual. Ele percebeu que os filósofos procuraram pela verdade durante séculos, mas foram incapazes de chegar a uma conclusão sobre a qual todos pudessem concordar. Descartes então percebeu que deveria duvidar de tudo o que existia na filosofia, o que o levou a uma depressão profunda. A partir daí, ele decidiu que deveria aprender as coisas por si mesmo, em vez de confiar nos especialistas. Contudo, na sua caminhada em busca da verdade, Descartes chegou a uma conclusão semelhante à de Copérnico, que viveu antes dele, de Kepler e de Galileu, que viveram em sua mesma época. Essa conclusão era de que todos os eventos da natureza podem ser descritos em linguagem matemática. Newton, que nasceu poucos anos antes da morte de Descartes, também chegaria a essa conclusão. Mas por que Descartes considera que todos os eventos naturais, mesmo os mais complexos, podem ser expressos em termos matemáticos? Bom, Descartes foi o criador da geometria analítica. Integrando a geometria e a álgebra, ele tornou possível a representação de fenômenos astronômicos como as órbitas planetárias. Sentindo-se estimulado por seu sucesso na matemática, ele desenvolveu 4 regras para se chegar à verdade em qualquer área de conhecimento. Vejamos. Nunca aceitar nada como verdadeiro à primeira vista. Essa é a primeira regra cartesiana. Deve-se evitar cuidadosamente a precipitação e o pré-julgamento. Algo só pode ser aceito como verdadeiro quando for percebido de forma tão clara e distinta que não exista nenhuma razão ou situação para duvidar. Dividir os problemas em tantas partes quanto possível é a segunda regra. Uma grande dificuldade deve ser dividida em vários problemas menores de modo a facilitar a busca por soluções. Pensar de forma ordenada é a terceira regra de Descartes. Deve-se começar pelas coisas mais simples e fáceis de entender, progredindo gradualmente para a abordagem dos conhecimentos mais complexos. Prestar atenção aos detalhes é a essência da quarta regra cartesiana. As enumerações devem ser tão completas e as revisões tão abrangentes que nada possa ser omitido ou passar despercebido. Munido com suas 4 regras, ele empreendeu uma trabalhosa busca intelectual pela verdade e chegou à conclusão de que a única coisa da qual podia ter certeza era de sua dúvida. Mas a certeza da dúvida lhe foi bastante iluminadora. Afinal de contas, duvidar é pensar, e o pensamento requer um pensador. Assim, ele chegou à sua célebre conclusão: penso, logo existo. Descartes chegou à certeza de que a sua própria capacidade de pensar era real, e essa certeza fez com que ele percebesse que a introspecção, ou seja, a razão e a reflexão, era um caminho válido na busca pelo conhecimento. Analisando os conteúdos do seu próprio pensamento, Descartes percebeu que algumas ideias apresentavam-se com tanta clareza e nitidez que mereciam ser aceitas como verdadeiras. Ele notou ainda que essas ideias não eram resultado de mera aprendizagem. Não, elas eram parte natural da mente. Por exemplo, ele se deu conta de que, mesmo sendo uma criatura imperfeita, era capaz de sustentar ideias perfeitas. Ora, se ele mesmo era imperfeito, não poderia gerar ideias perfeitas por si mesmo. Então, essas ideias deveriam ter sido inseridas em sua mente por algo mais perfeito que ele. Algo digno de toda a perfeição possível, ou seja, Deus.
As ideias inatas, ou seja, ideias com as quais já nascemos, teriam sido colocadas em nossa mente por Deus. Fariam parte dessas ideias conceitos como infinito, unidade, perfeição, os axiomas matemáticos e a própria ideia da existência de Deus. Descartes afirma que devemos confiar nas informações que obtemos através dos sentidos, ou seja, do paladar, do olfato, da visão e etc. Alguns filósofos afirmam que os sentidos nos enganam, mas Descartes pensa diferente. Como vimos, ele entende que Deus existe e que é perfeito. Bom, se Deus existe e é perfeito, ele jamais enganaria os humanos. Jamais nos ofereceria sentidos enganosos. Nós devemos confiar, sim, na informação sensorial, mas antes de aceitá-la como válida, devemos observar se a informação está clara e nítida. Mas o que Descartes quer dizer com clareza e nitidez? Observe o seguinte exemplo. Se vemos uma vareta parcialmente mergulhada em um aquário, temos a sensação de que a vareta é torta. Mas se retirarmos a vareta da água, perceberemos que, em verdade, ela é reta. Esse exemplo evidencia que a informação que nos chega pelos sentidos precisa ser analisada racionalmente para que se torne clara e nítida, e assim verificamos se a informação é válida ou não. Note que o método de Descartes consiste em intuição e dedução. Intuição é o processo pelo qual uma mente objetiva e atenta chega a uma informação clara e nítida, ou seja, uma ideia sobre a qual não há mais dúvida. Uma vez que se chega a essa ideia, usa-se a dedução para se concluir outras ideias válidas a partir daquela primeira. Por exemplo, primeiro Descartes chegou à ideia de que Deus existe e é perfeito. Para ele, tal ideia estava clara e nítida. A partir dela, ele deduziu que Deus, sendo perfeito, não nos enganaria. Então poderíamos confiar em nossos sentidos. No próximo vídeo, conheceremos como Descartes entende a relação entre a mente e o corpo. Mas você pode acessar o texto complementar desse primeiro vídeo logo abaixo e saber um pouco mais sobre a vida desse grande pensador.